Olá, vou iniciar aqui a apresentação do trabalho na disciplina de estatística. O trabalho foi realizado dentro do Python aqui, através da geração dos códigos, montagem do cenário, geração dos códigos de todos os gráficos, que eu vou disponibilizar também na entrega. Paralelo a isso, eu criei um documento para me guiar realmente com a metodologia que eu fiz e um arquivo de PowerPoint que facilitaria a minha apresentação aqui, a gravação desse vídeo. Então eu vou começar aqui pelo arquivo. O trabalho, né, ele consistia em apresentar a análise estatística de uma simulação de segregação residencial baseada no modelo de Schelling. Né? Esse experimento usa 8.500 agentes numa grade de 100 por 100 ao longo de 100 rodadas de simulação, com um limiar de tolerância de 0,92 e os atributos seriam a renda e a escolaridade, ponderados em 60% renda e 40% da escolaridade. Né? O foco aqui da apresentação foram os resultados da análise, né? não a implementação do modelo. No segundo slide aqui eu coloco todos os parâmetros que foram dados pelo exercício para ser trabalhado e o cenário criado aí num tempo zero, né? Onde existe uma mistura máxima aí entre os agentes. Essa renda aqui foi gerada pela distribuição beta, né, de 2,5, que reproduz essa simetria dos ambientes urbanos, e a escolaridade por uma mistura bimodal aí de gaussianas. Então, no tempo zero, esses agentes aí estão nessa mistura máxima justamente para maximizar aí essa insatisfação e observar a dinâmica a partir dele, né? Aqui, vou pular para o terceiro slide. O terceiro slide, ele mostra aí a convergência, né? O primeiro resultado é a convergência que a gente gerou. A dissatisfação média global, ela cresce e ela se estabiliza em torno de 0,93. Isso acontece em menos de 40 rodadas, né? E, em paralelo, o volume de mudanças residenciais e os bloqueios por inércia acabam caindo, obviamente, porque o sistema já se auto-organizou e espontaneamente atingiu um equilíbrio estável, né? A partir aqui do slide 4, já começa-se a criar as estatísticas descritivas aí, da seção D, né? E aí a gente olhando nesse primeiro gráfico, que é a satisfação por quartil e renda por escolaridade, né? Então, os quartis extremos de renda e de escolaridade aí, eles acabam tendo essas caixas mais comprimidas, né? Eles dão a entender aí que formam enclaves mais homogêneos, né? E os quartis intermediários, eles vão mantendo a maior dispersão, né? Indicando que essas zonas de transição, elas acabam abrigando a maior diversidade de escolaridade e renda. Né? O histograma do lado direito aí, ele separa o ganho de satisfação pela razão dominante da insatisfação, né? Então, ele mostra aí o vetor que gerou a insatisfação, se é a renda ou se é a escolaridade, permitindo comparar, né, qual dimensão se moveu mais. Né? No slide 5, que está a correlação, né, evolução temporal, então tem um resultado conceitualmente muito importante aqui, né? A correlação de Pearson aí entre as variáveis socioeconômicas e as coordenadas absolutas é próxima a zero. Né? Significa que a segregação não depende de um centro ou de uma periferia pré-definida. Até porque no estudo a gente também não considerou aqui nenhuma dinâmica de mercado ou nenhuma valorização específica de algum local, né? Então, isso significa que a segregação não depende aí do centro ou da periferia pré-definida e que ela emerge mais das interações entre os locais de vizinhança, né? O isolamento das classes aí, ela acaba acontecendo muito mais de acordo com a vizinhança do que de acordo com alguma posição privilegiada no mapa, né? No slide 6, né, na parte 6, a gente trabalhei com os intervalos de confiança, né?
Os intervalos de confiança, na parte inferencial, o índice global de segregação ficou em 0,9336, né? O intervalo de confiança de 95% foi calculado de forma paramétrica e de forma e via bootstrap, com 2.000 reamostragens, né? Então, com as 2.000 reamostragens, esse intervalo de confiança se mostrou praticamente idêntico. Então, eles acabam só tendo diferença aí na última casa decimal, né? Então, essa convergência aí confirma que a estimativa é muito grande, né? A estimativa que a gente trabalhou é robusta, apesar da simetria dos dados, né? Então, a gente percebe que os limites aí acabam sendo quase idênticos. E por conta desse tamanho amostral grande, a estimativa acabou ficando estável, mesmo ainda havendo essa assimetria aí entre renda e escolaridade. Então, as barras aí, os movimentos por quartil, que está nesse gráfico 2, mostram que as rendas Q1 e Q4 elas meio que se sobrepõem, né? O que foi confirmado nos testes de hipótese que esses movimentos realmente ficam muito mais localizados aí no Q2 e no Q3. Né? Desculpa, pulou aqui tudo. Vamos lá no slide 7, que são os testes de hipótese, né? Esse slide, ele foi realizado aí 4 testes de hipótese, né? Com alfa de 0,05. Então, os 2 testes T, eles mostram aí que a média dos movimentos superam o benchmark teórico de 1, né? E eles rejeitam a hipótese nula. Em tamanho, o tamanho de efeito deles é muito grande, né? Já as duas comparações entre estratos aí, a mobilidade do Q4 versus o Q1 e o ganho por renda versus escolaridades, né? Eles não rejeitam a hipótese nula. Ou seja, os agentes se movem mais do que o esperado, mas também não há diferença estatisticamente significativa de mobilidade ou de ganho entre os extremos socioeconômicos, né? Passando para a parte dos bloqueios aí por inércia e regressão, então a regressão aí entre os bloqueios e os movimentos tem R quadrado próximo de 0 e inclinação levemente negativa, como mostra aqui nas linhas, né? Deixa eu voltar aqui só um minuto. Então, o que se vê aí é que praticamente não há relação linear, né? O modelo global ele é significativo por conta do tamanho da amostra, que é muito grande, né? Mas os estratos são heterogêneos, né? Então, o quartil de menor renda, ele acaba acumulando aí um maior volume de bloqueios, né? Ainda que a reta dele seja quase plana, né? E aí, fazendo uma síntese final, tem o Q quadrado, né? A razão, a associação categórica aí, né? O teste Q quadrado, ele rejeita a independência aí nos 2 cruzamentos, né? A razão da mudança varia sistematicamente entre os estratos, né? E o V de Kramer mostra que essa associação é forte quando o corte é por renda e moderada quando é por escolaridade. Então, isso aí acaba mostrando realmente que dentro de uma realidade, a renda é o eixo dominante, né? A barreira mais rígida aí de mudança é o fator econômico, né? E aí, por fim, na síntese dos resultados, né? A convergência é robusta, né? Com índice global em torno de 0,93. Os movimentos superaram aí o benchmark teórico de 1, mas as comparações entre os extremos não mostram muita diferença significativa, né? A associação acaba sendo dominada pela renda, né? A associação entre razão da mudança e o extrato ela é dominada pela renda, né? Então, basicamente, foi essa análise realizada com esses dados. Essa apresentação vai estar anexada na entrega, assim como também o notebook
de como foram geradas todas essas análises.